Com a Bíblia aberta aqui, até na mesma página ainda, a gente volta um trechinho que foi fundamento que eu tive que memorizar também nessa situação lá do teatro, lá na infância. É a tentação de Cristo, né? A tentação de Jesus lá na questão do deserto. Para não ficar tão longo, vou ler apenas as respostas de Jesus à tentação feita por Satanás ali naquele contexto. A gente pensar 40 dias, obviamente não são apenas 3 tentações, né? A gente vai entender que o tempo todo, quando você atravessa o deserto, desânimo, cansaço, tudo isso vira tentação também, vira propósito para poder desanimar e parar. Olha lá quando Jesus subiu, né, ao Monte Sinai junto com os amigos lá, né, Pedro e João. E aí Pedro logo fala, nossa, que tá bom demais. Tô vendo aí Elias, tô vendo aqui Moisés, vamos fazer umas cabanas e vamos ficar por aqui mesmo. Era uma tentação. Então, se naquele momento ali, o próprio Jesus fala, né, arreda-te, Satanás. Se Jesus ousa ouvir aquele convite para o conforto, né, para, vamos dizer, um desejo da carne, que era o descanso, que era o prazer ali, era chutar o pau da barraca, né, ou chutar o balde e ficar por ali mesmo, aí ele não cumpriria o propósito para o qual ele veio, designado pelo Pai Celestial. Então, naquele contexto ali, como ele já estava querendo parar, né, humanamente, né, especificamente humano, falando, ele já queria parar, provavelmente. Então, ali acabou sendo uma fala mesmo dele bastante impetuosa contra o próprio discípulo, que propôs ali alguma coisa relacionada ao conforto. Ah, vamos ficar nesse conforto aqui, tá bom demais. Os outros já estão lá para baixo mesmo, cada um se vira agora, e a gente passa a viver num grupo mais seletivo aqui. Tudo isso acaba sendo subentendido ali, uma elite separada, uma ideia de um conforto ali para uma turma apenas. Não importa agora a redenção dos pecados da humanidade, entende? Então você vê como que o erro ele vai sendo colocado. Então, voltando, a gente pensa, Jesus não foi tentado apenas nessas 3 situações, várias outras situações provavelmente. Quantas vezes nós somos tentados no dia, né, em diversas situações, em diversas coisas, nos olhares, no falar, no pensar, na prática especificamente, entendeu? Então, são muitas situações, e em todas elas há livramento e a possibilidade. A palavra fala que Jesus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Então a gente tem força a partir dos dons do Espírito que a gente vai cultivando, a partir das bem-aventuranças, a partir da armadura, a gente vai conseguir resistir às tentações. E até porque essas tentações também elas vão ser resistidas a partir da fundamentação na palavra. Esse é o ponto comum nas 3 respostas que Jesus dá a respeito das tentações. Olha só no versículo 4. Mateus 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O está escrito quer dizer que ele estudou na palavra, e ele sabe que lá está ensinado assim, né? Logo à frente, no versículo 7, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E mais uma vez no versículo 10, então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Como é que a gente vai resistir à tentação se a gente não sabe o que está escrito? Então, voltamos lá para os fundamentos. Salmo capítulo 1, né? Salmo 1, fala do homem bem-aventurado, é aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Todas as coisas que você está vendo assim no seu presencial, você tem que colocar filtradas, balanceadas pela palavra de Deus, pela lei de Deus. Quando você lê o Salmo 119, o Salmo 119 completo é um exercício de louvor e de meditação a respeito da palavra de Deus, da lei de Deus. É um capítulo longo, né? Nos Salmos a gente normalmente pensa assim, não consigo nem ler. Mas precisa ter a boa vontade para ler. Organiza lá de uma maneira que você consegue, de certa forma,
quebrar ele ali, dividir. Depois eu vou falar dele, e aí vocês vão entender como que é possível a gente estudar também um livro, né, um capítulo tão mais extenso como aquele. Mas o importante é isso, entender que, fundamentando nossas ações na palavra, na leitura, na meditação no nosso coração, na nossa mente, a gente consegue resistir à tentação. Mais à frente, no mesmo capítulo 4, aparece um fundamento, que é importante, porque Jesus cumpriu toda a lei, mas nós não vamos conseguir, porque nós somos herança de pecado. Então, quando acontecer de você errar, quando acontecer de você tropeçar, você cair em alguma situação, o versículo 17, ele traz um fundamento que também é uma fala de Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a gente tem que entender que, se houve falha da nossa parte, como ele ensinou aqui, né, nesse sentido de resistir à tentação, se a gente não conseguiu, imediatamente você precisa se prostrar diante dele e mostrar o seu arrependimento, a sua confissão pelo seu pecado e o seu arrependimento, para que haja reenquadramento da sua situação junto ao Espírito Santo de Deus, ok? Então, quando ele fala também a respeito do reino dos céus, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Todos esses reinos que a gente tem, reino do Brasil, reino dos Estados Unidos, reino da Índia, da China, de onde quer que seja, hoje e no passado, todos esses reinos passam e passarão, mas o reino dos céus ele não vai passar. Ele é o único que é eterno e duradouro. Então, quando nós pensarmos em ficar bem diante de um determinado reino, de uma determinada situação, pensemos que a nossa revisão de situações, de fatos, de ações, atitudes, elas precisam ser feitas fundamentadas em alcançarmos o reino dos céus. E o próprio Jesus faz esse convite, que não é somente um convite, né? Acaba sendo uma ordenança também. É um imperativo mais presente aqui. Então pense assim, resistir ao pecado baseado na sua leitura e na sua vida devocional com Cristo. E também, se houve falha em alguma passagem, porque a gente tem essa tendência a falhar, a pecar, a, vamos dizer, né, interromper o nosso caminho de virtude, se aconteceu assim, buscar o arrependimento e a confissão imediatamente. Amém? Deus nos abençoe nesse processo aí, porque realmente não é fácil. Amém.